O Senhor me mantém de pé, portanto não vou desistir. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, porque é o Senhor quem tem nos mantido de pé, é o Senhor quem tem nos sustentado, Pai. A força que precisamos, Pai, para continuar indo adiante, essa força vem do Senhor, porque o Senhor é nossa luz, o Senhor é nosso rochedo, Pai. O Senhor é tudo que precisamos nessa vida, Senhor. Oh, aleluia. Nós queremos dar a Ti a honra nessa noite, nós queremos dar a Ti louvor nessa noite, nós queremos exaltar o Seu nome, Pai, nessa noite, Pai, porque Tu és santo. Oh, aleluia. O diabo não pode nos parar, a frieza não pode nos alcançar, o diabo, Pai, não pode nos deter, porque maior é o Espírito do Senhor que está sobre nós, maior é a Tua unção nos levantando todos os dias, maior a Tua graça, maior o Teu favor, maior o Teu poder, Senhor, em nossas vidas. E nós queremos reverenciar o Senhor nessa noite, Pai, porque, Pai, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos acessar o Senhor nessa noite com graça, com favor, com ousadia, com amor, com intrepidez. E é assim que nós fazemos hoje à noite, Pai, porque o diabo não pode nos parar. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, Pai, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um abraço, cumprimentar alguém do seu lado, fazer alguma coisa nessa noite, não ficar parado, amém? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um sorriso para o teu irmão, abre teus dentes para ele, faz assim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ninguém com cara de jumento hoje à noite aqui, amém, irmão? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Você pode sentar, amém, irmão? Aleluia. Muito obrigado, querido. Vocês são ungidos mesmo, amém? Aleluia. Pastor, o que é cara de jumento? Cara de jumento é aquela cara que não ri, amém? Aleluia. Todo mundo com um sorriso hoje à noite no rosto. Você iniciou ano 2019 com o pé direito. Pode ser que você nem tenha percebido isso, mas o pé direito não é somente fisicamente, amém? Aleluia. Isso não faz diferença nenhuma. Mas se iniciar com o pé direito é iniciar cheio de expectativa, irmão. Aleluia. Iniciar crendo que esse ano é o ano da revelação, é o ano que vai acontecer alguma coisa na sua vida, irmão. Aleluia. Eu te digo uma coisa, você não vai finalizar 2019 do mesmo jeito que você finalizou 2018. Algo dos céus vai acontecer na sua vida, meu filho. Meu filho, eu não sei quanto a você, mas eu estou com a minha expectativa lá nos céus. Aleluia. Ela está tão elevada hoje que não está nem na terra mais, está nos céus. Sabe por quê? Porque maior é o poder de Deus para levantar você. Maior é a sua graça que tem sustentado você. 2019 não foi um ano muito bom para muita gente. 2019 foi um ano que muita gente teve problema, teve dificuldade, mas eu quero dar uma notícia para você. 2018, né? Mas eu quero dar uma notícia para você. 2019 pode ser que muita coisa aconteça, mas, queridos, eu vou te dizer uma coisa: muita coisa boa vai chegar para você. Tem muita coisa, sabe, se tremendo para vir parar nas suas mãos. Aleluia. Tem muita bênção para se manifestar, irmão. Oh, aleluia. Sabe, nós não somos daqueles que vamos falar sobre a desgraça, porque existe muito lugar lá fora que você pode ouvir sobre desgraça. Você quer ouvir sobre desgraça? Vai lá naqueles sites, né, que falam sobre os acidentes do trânsito na virada de ano. Vai lá ver quais foram as notícias, né, que tiveram, né, nessa semana. Eu já percebi que essa semana, queridos, muitas pessoas morreram de acidente de trânsito, de carro, de álcool, de tudo, de tiro. Mas eu vou dizer uma coisa, querido, nós estamos aqui, nós estamos sempre preservados pelo Senhor. Amém? Nós que estamos firmes na palavra, tem algo dos céus para ser acrescentado na nossa vida, irmão. E não é conto de carochinha, é realidade, irmão. Aleluia. Diga assim: tem algo dos céus para chegar na minha vida. Esse é o ano da minha virada. Esse é o ano que grandes coisas vão acontecer na sua vida, meu filho. Eu não sei se você sabe, mas a palavra que nós temos compartilhado com você é que esse ano é o ano da nossa velocidade. Amém? Esse é o ano de velocidade. E uma das coisas, um dos fatores que vão ser predominantes esse ano é uma grande abundância em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Abundância de vida, abundância de graça, abundância de favor, amém? Abundância de recurso, abundância, meu filho. Para onde você olhar, você vai ver abundância. Diga assim comigo: abundância. Aleluia. Onde você olhar, sabe, você vai ver bênção da parte do Senhor. Isso significa que não vão haver dificuldades, não. Dificuldades vão surgir, mas eu quero que você entenda que quando você permanece firme na palavra que você recebe, a dificuldade não pode parar você. Aleluia. Sabe, talvez hoje à noite eu tenha que falar muito rápido para passar tudo para você que eu tenho no meu coração. Então eu tenho que ser veloz hoje à noite. Mas eu quero que você entenda que de fato, meu irmão, tem algo para acontecer no nosso meio. Aleluia. Sabe, você não é mais o mesmo de antigamente. Você não é mais a mesma pessoa de antigamente. Hoje de manhã eu estava falando um pouco sobre... eu tenho uma ligação muito forte com cheiro, né? Eu gosto muito de cheiro.
E sabe, queridos, eu digo para você que existem cheiros que da minha adolescência, da minha juventude, que eu não gosto de cheirar mais. Por quê? Porque me remete a coisas que eu não queria viver novamente. Também existem lembranças do passado que, de fato, elas são muito ruins para nós. Mas quando nós chegamos a uma estatura, a um certo nível de maturidade, queridos, nós entendemos que essas coisas não nos acompanham mais. E hoje de manhã eu estava falando sobre você desligar as pontes com o passado, sobre você desligar também, foi um dos aspectos da administração, sobre você se desconectar de coisas que aconteceram até mesmo há um segundo atrás. E você ficar conectado com o que Deus tinha diante de você. Sabe, não sei se você sabe, mas Deus nunca falou para você olhar para trás. O diabo é que aponta o seu passado, o diabo que faz você olhar para trás. Deus está apontando para o seu futuro, Deus está dizendo para você, vem aqui que eu já estive aqui, e é poderoso, é grandioso, irmão. Sabe, o diabo ele tem uma arma, e essa arma é a arma da acusação. Essa arma é uma arma que está em operação agora mesmo na sua vida, querendo acusar você de coisas que você fez no seu passado, querendo dizer para você que coisas que estão acontecendo hoje, elas são fruto da desgraça que você viu no passado. Mas eu quero dizer para você que Deus está promovendo para você um novo recomeço, porque eu não sei se você percebe, mas não existe nenhum dia igual ao outro. Se você decidir, vamos dizer, vai decidir amanhã, ficar o dia todo em casa, e aí você vai querer replicar terça-feira do mesmo jeito, eu vou te dizer, segunda não é igual a terça. Por mais em casa que você esteja, pelas mesmas coisas que você faz, tem algo diferente, irmão. Ou não vai chover e vai fazer só um dia, né? Ou alguma coisa vai acontecer diferente, irmão. Por quê? Porque Deus é um Deus de diferenças. Amém? Aleluia. E nós estávamos falando hoje pela manhã sobre alguns aspectos da velocidade. Hoje à noite eu vou continuar um pouco sobre esse assunto, queridos, porque eu quero embasar você. E hoje de manhã eu estava, muito embora não tenha sido aquilo que estava no meu coração, né, para hoje de manhã, uma das tônicas que nós ministramos hoje de manhã foi justamente você não se deixar embaraçar por coisas no presente, por falácias, por fofocas, por disse-me-disse, por coisas que possam vir para a sua vida, porque isso vai de fato parar você. E eu usei aquele texto que está lá no livro de Salmo, capítulo 1, no verso 1, que a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta com... Ai, meu Deus do céu, peraí, vamos lá, não precisa você abrir lá não, é só para eu não me desconectar aqui, aleluia, fique paciente comigo hoje, amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E naquele contexto eu estava falando sobre, é muito bem provável que não hajam, né, crentes que sejam ímpios, nem mesmo crentes que sejam pecadores. Mas existe uma probabilidade muito grande que no nosso meio hajam crentes escarnecedores. Crentes que de alguma forma eles estão se utilizando do ambiente, se utilizando do benefício, do acesso aos irmãos, para propagar notícias e mensagens de Satanás. E eu vou te dizer uma coisa, queridos, no momento que nós estamos em velocidade, quando nós olhamos para o lado, se a gente vacilar que olhar para frente, algo ruim acontece. Deus não está chamando você nesse ano para olhar para o lado, Deus está chamando você para olhar para cima, irmão. Olhe para frente, meu filho. Sabe, esse embaraço, ele pode estar nos rodeando de alguma forma. Pode ser por falácias, pode ser por disse-me-disse, pode ser por situações que podem ter se levantado no ano 2019, pode ser por situações levantadas dentro do contexto da igreja, mas eu quero que você entenda hoje à noite que Deus ele está chamando você para um nível maior. Eu estava até falando, né, sobre fofoqueiros espirituais hoje pela manhã, a Bíblia não fala sobre isso, né? O que é um fofoqueiro espiritual? O fofoqueiro espiritual é aquele que se utiliza de um meio espiritual ou de uma forma espiritual para propagar uma mensagem do diabo, né? E eu imagino, queridos, que a nossa igreja, por melhor que seja, por mais palavra que tenha, nunca vai estar livre disso, irmão. A gente tem que vigiar e orar. Nós temos que declarar que isso não vai chegar na nossa casa, nos nossos ouvidos. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você vai ouvir ao longo dos próximos dias. Por quê? Porque o que você ouve define a sua vida. O que você ouve lhe dirige os passos. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, no verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, significa que a incredulidade também se instaura por aquilo que você está escutando. Então você pode ser paralisado, você pode ser parado porque está dando ouvido a coisas erradas. É por isso que Paulo fala sobre você se envolver com filosofias e vãs sutilezas. E naquele contexto, filosofias e vãs sutilezas, elas não se instauram, elas não se estabelecem, elas não chegam na vida de pessoas pelo ar. Um dos vírus, né, que a gente não pega, mas que o povo do mundo pega lá fora, é chamado de vírus da gripe. O vírus da gripe, ele é propagado pelo ar. Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos,
a mensagem que vai chegar no seu ouvido, muito embora ela se utilize do ar para chegar até você, ela muito provavelmente vai sair de uma boca. Ela muito provavelmente pode sair até do seu próprio pensamento. Mas você precisa decidir hoje com quem você vai se conectar. Uma outra coisa que eu estava falando hoje cedo foi sobre a gente ter esse entendimento de que palavra de Deus não só é a palavra escrita. Porque nós temos o pensamento, né? A palavra de Deus, a minha Bíblia é a palavra de Deus, é verdade. Mas existe outra palavra de Deus, por exemplo, uma palavra que Deus lançou a seu respeito. Uma profecia que Ele lançou e você creu e já aconteceu, foi uma palavra de Deus. Então eu quero que você entenda que vão existir palavras que nós vamos ler na Bíblia, que elas são palavras de Deus para nós. Como também existirão profecias, palavras serão pronunciadas, que se nós crermos que essa palavra veio de Deus, e ela de fato veio, elas serão capazes de mudar a nossa vida, como a palavra escrita muda. Aleluia, sabe, é interessante porque o próprio Cristo disse, o próprio Cristo estava falando em João no capítulo 8, no verso 32, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta não é a verdade que nós temos contato. A verdade que liberta é a verdade que nós temos como realidade para nós. A verdade, quando é conhecida, ela se torna realidade para mim e para você. Quantos crentes você conhece que conhece a Bíblia, sabem a Bíblia do começo ao final, mas ele não tem a sua vida mudada? Por quê? Porque aquilo não é revelação para ele, porque aquilo não é realidade para ele. A palavra que muda a sua vida é a palavra conhecida, vivida e praticada, irmão. Esse é o tempo de nós vivermos a palavra, conhecermos e prosseguirmos conhecer o Senhor, mas vivermos juntamente com Ele. Aleluia. Sabe, e eu estava falando hoje pela manhã, e eu quero continuar. Eu estava citando hoje pela manhã o exemplo, né? Eu coloquei um homem aqui, um varão ali, e eu fiquei aqui no meio com o Ted, com outro varão, né? E esse homem de cá, ele simbolizava o caminho da destruição. E esse outro de cá simbolizava o caminho divino, as bênçãos de Deus. Eu estava falando que é muito provável, queridos, que ao longo de uma trajetória, né, ao longo de um ano, pessoas vão se mover, vão se locomover, né? Vem cá, Ted, cadê o Ted? Está aí hoje? Vem cá, Ted. Já que foi você hoje pela manhã, então, se você puder vir. Aleluia. Eu estou um pouco acelerado, mas vocês estão entendendo, né, irmão? Amém? Aleluia. É porque eu tomei um Red Bull. Não estou brincando, nem para cá, para lá de cá. Red Bull é pecado, pastor? Não, não é álcool. Red Bull é um energético, muito embora meu querido irmão Edson ali já tenha me recomendado não tomar, porque a taurina não é boa para o organismo, mas como me acordei muito cedo e não quis dormir hoje, então eu fiquei acelerado. Então, existem alguns aspectos com relação à velocidade que nós temos que entender. E, cadê Iraquitã e Renato? Está aqui? Vem cá, Iraquitã. Cadê Renato? Vem cá, Renato. Vai para lá, Iraquitã. Aleluia. Lá, eu sei que o irmão está ali, mas o irmão não é destruição não, meu irmão é bênção dos céus, amém? E lá, caminho divino, amém? Bênção dos céus. Eu quis ir nesse caminho aqui, não é porque eu estou indo nesse caminho, mas é porque eu não quis colocar o irmão no mau caminho, não. Mas eu quero que você entenda algo hoje à noite, queridos, que velocidade, ela tem dois aspectos importantes da velocidade. É que existe velocidade positiva e velocidade negativa. Amém? Eu quero que você entenda que esse ano de velocidade pode ser que pessoas, elas possam estar indo no caminho contrário àquilo que está sendo proposto. O caminho de bênção é para lá, mas as suas declarações, as suas confissões, a sua vida, hoje de manhã eu só falei sobre isso, né? Eu não vou falar sobre os outros aspectos que eu comecei a citar hoje pela manhã, porque eu não vou falar sobre isso hoje à noite. Mas um dos aspectos muito importantes sobre o seu conteúdo de vida, sobre o seu contexto de vida, é aquilo que você se permite sair da sua boca. Porque a sua boca, ela está pronunciando aquilo que vem do seu interior. E você não vive, a sua vida ela está pautada naquilo que está aqui dentro. Aleluia. Provérbios 4:23 diz que... Aleluia, esqueci o que diz lá. Sobretudo você deve guarde o seu coração, porque do seu coração depende toda a sua vida. Aquilo que está no seu coração, mais cedo ou mais tarde, vai ser pronunciado pela sua boca. E sabe, as suas declarações, fica quieto aí, viu, Ted? As suas declarações, elas vão conduzir você por um caminho de desgraça, por um caminho de bênção ou por um caminho de desgraça. E eu citava hoje o exemplo, né, não querendo puxar sardinha para o Uber,
mas eu estava como exemplo o Iraquitã, que trabalha no Uber, né? E eu dizia que muitas vezes pode ser um exemplo, né? Que Iraquitã podia sair de casa e ele começava a dizer, né? Rapaz, esse dia hoje está chovendo. Esse dia hoje ele está simplesmente, é um dia que não é propício, hoje é um domingo, hoje não tem muito cliente, hoje é um dia que as coisas não vão acontecer na minha vida. Rapaz, será que o carro vai quebrar hoje? Rapaz, será que o pneu vai furar hoje? Meu Deus, furar o pneu, eu estou sem step, né? Então, quando você começa a declarar palavras de desgraça na sua vida, aquilo que você está declarando está gerando um ambiente de destruição para você. E esse ambiente, ele vai conduzir você para aquilo que você está declarando. Porque as suas palavras, ela tem o poder de construir algo na sua vida. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1 até o verso 26? A Bíblia diz que Deus construiu a terra, até o verso 25, a Bíblia diz que Deus construiu a terra e tudo que está na terra pela palavra da sua boca. Então, do mesmo jeito que Ele é, nós somos. Você constrói coisas por aquilo que sai da sua boca. E eu falava hoje pela manhã que a gente tem um desejo que tudo na nossa vida vá bem. O nosso trabalho, a nossa vida conjugal, a nossa vida com os filhos, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento na igreja, a nossa vida na igreja, a gente tem um desejo para bem. Mas infelizmente o nosso desejo muitas vezes não está sendo acompanhado pelas nossas palavras. Por quê? Porque muito embora a gente tenha uma leve percepção, um leve desejo de que aquilo bom vai acontecer, a nossa confissão está nos encaminhando para um caminho de destruição. Por outro lado, se você entende que a sua confissão ela é tão importante, você vai ter cuidado com aquilo que você declara. 2019 é um ano onde você aprimorar a sua confissão, não naquilo que o mundo diz, mas naquilo que a Bíblia diz. Não confessa a incredulidade. Paulo falava que nós não vivemos por vista. Você não vive por vista, irmão. Você não vive pelo quanto está na sua conta bancária. Você não vive por aquilo que você está ouvindo ao seu redor. Você vive pela fé. Você vive pelas palavras que Deus tem falado a você. Então a sua confissão, só um momento, tá? A sua confissão de fé, a sua confissão na palavra, ela vai conduzir você por um caminho de excelência. Ela vai conduzir você por um caminho onde coisas vão ser geradas e vão contribuir para que você alcance o bom êxito. Então, no mesmo exemplo aqui, de um homem que trabalha no Uber, eu vou usar aqui, saí de manhã cedo hoje, domingo, pouco movimento, poucos carros na rua, poucas pessoas andando. Então, eu saio de casa e declaro, Pai, muito obrigado, porque hoje é o dia de ganhar dinheiro. Obrigado, porque hoje é o dia que o cliente vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste. Obrigado, Pai, porque o meu aplicativo, meu celular não vai parar de tocar. Eu deixando um e pegando outro cliente. Falávamos hoje pela manhã que uma das melhores viagens, né, para quem faz o Uber, é sair da Ponta Verde para o aeroporto. Uma viagem como essa, em dias em que está caro para se receber, para se pagar, ela pode chegar aí a 115, 117, 120 reais. Então por que, ao invés de você declarar que só coisa ruim vai chegar para você, por que você não começa a declarar? Não, Pai, hoje é um dia que viagem de 120, 130 vai chegar na minha mão. Hoje é o dia, Pai, que as portas se abriram, as comportas se abriram para mim. Algo bom vai acontecer na minha vida. Porque quanto mais você declara isso, mais próximo você está. E o que dizer, por exemplo, em situação na sua casa? Relacionamentos, problemas conjugais. Sabe, eu quero que você entenda que isso funciona para qualquer área na sua vida, irmão. Se você, sabe, houveram momentos, queridos, que eu, sabe, às vezes a gente tinha dificuldades no lar, o que muitas vezes pode acontecer. E eu me segurei muitas vezes para não praguejar no casamento. Para não pronunciar palavras que de alguma forma, muito embora minha esposa não ouvisse, mas eu estava falando. Eu estava declarando aquilo ali. Não fiz, mas muitas vezes quase que saltou da minha boca. É como muitas vezes, né? Tinha um irmão que eu conhecia, que ele dizia assim, mulher, tudo igual, só muda o endereço. Não é. A minha esposa não é igual à sua. Aleluia. Porque quando uma faz a coisa, não, irmão, se conforma aí, porque a minha também erra nisso. Não, se a sua erra nisso, a minha não vai errar. Porque a maior desgraça na vida do crente é algo chamado conformação, irmão. Não, se conforme, vai para lá com isso. Então você simplesmente, que eles podem gerar o seu ambiente. Como? Não, minha esposa é uma bênção. Não, ela não está sendo, mas ela é uma bênção. Pense numa mulher sábia, pense numa mulher que constrói o lar. Pense numa bênção. Do mesmo jeito meu marido é crente, vai se converter, vai vir para a igreja, está sentado do meu lado. O que é isso? Confissões que vão gerar ações. Agora vamos lá.
Se vira para cá, tá? Dentro desse contexto aqui, eu quero que você entenda, queridos, que nós vamos sair na mesma velocidade, no mesmo contexto de linha, mas em sentidos opostos. Aleluia. Por quê? Porque a minha declaração e a declaração do Ted está nos conduzindo para lugares diferentes. A sua declaração, a sua confissão, ela vai conduzir você para onde você vai chegar definitivamente, irmão. Esse ano é um ano de velocidade. Caminhamos do ponto centro para cá numa velocidade específica. Ele pode ter ido a 10 km por hora, eu posso ter ido a 5, não sei. Mas uma coisa é certa, no final do ano nós não vamos estar mais no mesmo momento que nós estamos agora. Não vamos estar do mesmo jeito que nós começamos agora. Agora, a decisão de como você vai estar não pertence a mim nem a Deus, pertence a você. Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, amém, queridos? Aleluia. Isso aqui é só uma ilustração do que nós vimos hoje de manhã. Amém? Eu estava estudando um pouco, né? Rapaz, eu amo física. E na época que eu era estudante, né? Rapaz, eu era uma bênção. Amém? Eu tirava muita nota boa em física. Eu dava muita pesca também com meus colegas. Eu não era crente também. Cadê Gilson? Está aqui hoje à noite, Gilson? Gilson pescou muito de mim. Ele vai ouvir essa ministração depois, né? Oh, aleluia. Mas tem um dos pontos a respeito da velocidade, queridos. A velocidade é a relação entre a distância percorrida, a distância, aleluia. Agora, dois homens diferentes. Vem cá, Bruno e Marquinhos. Aleluia. Hoje à noite é bem didático, amém? Aleluia. Para lá? Marquinhos para cá, chega. Essa corda estava no meu carro, meu amor. Estica. Aleluia. Todo mundo está vendo a corda? Aleluia. O que é velocidade, queridos? Entenda que de um lado ao outro dessa corda existe um espaço a ser percorrido. Amém? Esse espaço, na verdade, é um espaço que para você percorrer, dois pontos têm que ser observados aqui, dentro do contexto de velocidade. O primeiro ponto é a distância de um espaço ao outro. Se não me falha a memória, essa corda ela tem cerca de 12 metros. Então, aqui, essa distância de aqui até lá, são cerca de 12 metros. Eu quero que você entenda que o outro aspecto nesse mesmo contexto é que quando algo sai desse ponto aqui para chegar até o outro ponto lá, ele está percorrendo uma distância e ele vai levar um tempo para percorrer essa distância. Amém? Essa divisão, né, de espaço sobre tempo, a gente dá o nome de velocidade. Agora, o que eu quero que você entenda é que vão existir pessoas ao longo do nosso trajeto, né, de 2019, que vão percorrer essa distância sem peso, sem embaraço. Vão percorrer essa distância simplesmente confiando em quem o está sustentando. Porque existe uma grande diferença entre você ir daqui para Fortaleza de jumento e você ir num carro com ar-condicionado. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós temos condição, mas o que nós estamos andando mesmo é de jumento. Nesse trajeto, o que vai definir a forma como você vai chegar do outro lado não é a sua condição física, mas é uma condição que Deus já te deu, chamada condição espiritual. Porque a Bíblia diz que nós somos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, em que temos remissão dos nossos pecados. Você não está mais habitando no reino do diabo agora. Você pode ver nessa terra, mas você não é mais, queridos, alguém terreno somente. Porque existe, queridos, existe dentro de você uma estrutura chamada estrutura celestial. E você vai aprender hoje à noite, queridos, você pode percorrer toda essa distância aqui em 10 anos. Como também pode percorrer essa distância aqui em 1 ano, com muita leveza, com muita tranquilidade, com o fluir perfeito do Senhor. Aleluia. E eu falava hoje pela manhã, né? Eu não falei isso não, mas a velocidade é a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la num movimento considerado uniforme ou não. Quando é que o movimento é uniforme? O movimento, ele é uniforme não é quando tem a mesma direção. O movimento é uniforme quando a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, não há aceleração.
Mas quando você está lá no carro, né? Está lá, vamos lá. 100 km por hora. Do ponto A até o ponto B. O que é isso? Velocidade constante. Mas digamos que no meio do percurso você percebeu, rapaz, 100 km por hora é muito rápido. Eu vou andar agora em 80. O que foi isso? Uma desaceleração. Sabe, desacelerações vão acontecer quando a nossa percepção a respeito do ambiente, a respeito daquilo que está nos influenciando, muda. Eu quero dizer para você que muitas coisas podem influenciar você a desacelerar no ministério, na igreja. Muitas coisas podem parar você e te impedir de alcançar o êxito. Mas Deus não está chamando você para desacelerar. Deus está chamando você para você pisar fundo no acelerador. Que isso não é um incentivo a você andar correndo nas pistas, não. Mas isso é um incentivo a você andar correndo no Espírito, irmão. Porque tem muito crente morgado. Eu falava hoje pela manhã em referência aos jovens. Sabe o que é morgado? Morgado é paradão. Ah, não é Marquinhos. Marquinhos é conhecido disso. Mas tem muito crente, meu irmão, acelerado. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, irmão. Quem é aqui que numa viagem fica olhando o que está saindo do escapamento do carro? É loucura isso, né? É pode ser que tenha alguém que olhe. Hoje eu estava passando por um carro, queridos, que eu acho que o posto que aquele cara botou, meu Deus do céu, porque o que estava saindo de água do escapamento, pode ser que tenham pessoas que numa viagem descem do carro somente para olhar como está o escape. Não sei. Atrapalhando o percurso. Se você está numa velocidade de 100 km por hora, em 1 hora você percorre 100 km. Se você parar por 1 minuto, já não consegue mais chegar lá em 1 hora. Tem muito crente parando 1 minuto por causa de besteira. Deus não chamou você para parar nem 1 minuto, meu filho. Porque parar é olhar para trás, é olhar para o escapamento. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Não é tempo de você olhar para trás, é tempo de você olhar para frente, meu filho. Outro ponto aqui, ó, na física, a velocidade é uma relação da posição no espaço em relação ao tempo. Ou seja, qual a distância percorrida por um corpo num determinado intervalo temporal. Gostei dessa explicação. Determinado intervalo temporal. Eu não sei se você sabe, para Deus não existe tempo, mas para você existe. Mas é impressionante como nós estamos perdendo tempo com porcarias, irmão. Perdendo tempo com coisas bobas, queridos. Perdendo tempo com coisas pequenas, irmão. Tem um toda vez eu esqueço, né? Mas às vezes aquele negócio de você engolir, né? Você se engasga. Como é aquele ditado, meu amor? Hã? Ah, certo. Então você engole um camelo e se engasga com mosquito, mais ou menos assim. Tem crente assim, irmão. Se engasgando com mosca, irmão. Já engoliu tanto camelo na vida, irmão. Mas por causa de uma mosca, está parando, irmão. Por causa de uma mosca, está desistindo, está ficando frio. Não, meu filho. Não se engasgue com moscas. Nem se engasgue com camelos. Hoje a ministração, pronto, a ministração de hoje à noite é essa. Nem se engasgue com mosca, nem se engasgue com camelos. Diga para o irmão do seu lado, não se engasgue com mosca. Nem se engasgue com camelos. Oh, meu Deus do céu. Outro aspecto da velocidade aqui, outro ponto, né? Velocidade é um vetor. Pode levantar agora a corda. O que é um vetor? Vetor é uma reta. Velocidade, ela tem a ver com retas. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o Senhor vai aplanar o nosso caminho. Sabe o que é aplanar o caminho, irmão? Aplanar o caminho, você entendeu? Tem um bocado de montanha, mas quando eu passar lá, vai tudo retinho, tudo plano, tudo topado, meu filho. Eu morava no sanatório na época, ali, não é o hospital doido não, é lá no Pinheiro ali depois. E para ir para o colégio, todo dia, eu precisava descer a ladeira do Calmon. E nem todos os dias meu pai me levava de carro, mas nem por isso eu deixava de ir.
Mas, meu irmão, era terrível para voltar, porque quando ele dizia que não ia nos buscar, eu tinha que subir a ladeira a pé, no sol quente. Quer dizer, não sei nem se existe sol frio, né? Mas, naquela temperatura terrível, era ou não era, mãe? Era, irmão. Sabe, eu não sei se você foi criado em um local onde havia muito dinheiro que você esbanjava. Mas lá em casa nós éramos ricos. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tive que andar muito de pé. E nem por isso eu deixei de me informar. Às vezes a gente está entendendo o que é natural como prioridade e o que é espiritual a gente não entende, irmão. Porque eu não me... Irmão, era terrível. Olha, todos os dias eu e a Ana, e muitas vezes a Cal, a gente quando chegava ali na frente da linha do trem, porque era a primeira visão que a gente tinha da ladeira do Calmon, porque tinha um monte de árvore ali, quando você chegava na linha do trem, você olhava para aquela ladeira, você olhava assim, ela chega a tremer assim, do sol. Sabe quando o sol é tão intenso que o negócio chega a tremer assim? Aleluia. Mas, irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu sabia de algo. Eu tenho que encarar ela. Por quê? Porque eu vou chegar em casa, tomar meu banho, almoçar e descansar. Então isso significa que quando eu estou com os olhos no benefício, o sacrifício é passageiro, meu filho. Dá tema para outras administrações aqui. Oh, meu Deus! E quando eu não queria andar naquela ladeira, tinha uma outra ladeira, que ela era um pouco mais rápida para subir, mas necessitava de mais esforço, que era a famosa ladeira do cemitério. É mesmo, pastor? É. Como era, pastor? A ladeira do cemitério. A ladeira do cemitério era uma ladeira que ela não era assim, ela era assim. Era. Tinha dias, irmão, que para subir, a Ana e eu, né, a gente botava um pé e eu ia lá e puxava ela. De tão íngreme que era. Mas uma coisa é certa, eu tinha que decidir. Ou pagar o preço do mais pesado, mas sendo mais rápido, ou pagar o preço do sendo demorado, mas sendo mais fácil. Uma coisa era certa, dava no mesmo lugar. Quem já passou por essas ladeiras aqui? Estou falando. Sabe o que eu estou falando, né, irmão? Oh, aleluia. Tinha dias, irmão, que eu estava tão apressado para chegar em casa, e eu não estava com tanta fome, mas queria chegar logo, tinha algo para fazer, que eu ia pela ladeira do cemitério e eu subia os degraus, ó. Lá no Japão, eu tive a oportunidade de subir uma das maiores escadarias do Japão. Quando eu cheguei em... sei lá, um sexto da ladeira, um décimo da ladeira, eu já estava cansado, sem conseguir subir. Mas depois que eu subi, a vista é algo impressionante. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Vou postar a foto hoje dessa ladeira. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque estão olhando a dificuldade. Tem pessoas aqui no nosso meio, irmão, que de alguma forma deixaram pensar nesses dias sobre desistência. Por quê? Nível de dificuldade. Com relação a tudo, não é somente com relação à igreja, não. Mas eu vou dizer uma coisa, querido, olha, nível de dificuldade vai sempre existir. Onde você estiver, vai ter dificuldade, meu filho. A boa notícia é essa. Mas uma coisa é certa, 3 aspectos da lei da expectativa que eu falei em um dos cursos passados, o que foi? O que é que diz a lei da expectativa? Diz que tudo aquilo que você espera com convicção, acontece. Quais são os 3 aspectos? Convicção, disposição e perseverança. Não pode deixar de haver na vida do crente convicção. Convicção é o quê? É você não abandonar o que você crê que vai acontecer. Convicção é você entender o propósito pelo qual você foi chamado e saber, não, vai acontecer. Não tem nada, nenhum indicativo, mas rapaz, vai acontecer. Lembra lá do profeta, irmão? O profeta mandou o servo dele olhar. Rapaz, vai lá no cômodo do monte, lá em cima do monte, vai lá ver se está vindo chuva lá. Ele disse que o menino, coitado, foi olhar, na 7ª vez que ele foi lá, já sem aguentar, com a língua para fora. Ele voltou dizendo assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Ele disse, apoia essa nuvem mesmo, que a chuva vai cair.
Sabe, meu irmão, tem coisas que parecem que estão pequenas, mas se você começar a crer, elas vão se tornar grandes na sua vida, irmão. Parece que tem coisas hoje que são do tamanho da mão de um homem, irmão, uma nuvem pequena. Mas são nuvens pequenas que movem grandes temporais na sua vida, irmão. Não é temporal de desgraça, é temporal de bênção, meu filho. Outro ponto da velocidade aqui, ó, velocidade é um vetor, é um segmento de reta. Mas é um segmento de reta orientado. Rapaz, eu gosto dessa explicação, ó. Segmento de reta orientado. O que é orientado, irmão? Quantos sabem que o Senhor é a nossa bússola? Quantos sabem que o Senhor é a nossa orientação? Ele não vai deixar você tropeçar, meu filho. A Bíblia diz, eu não ia nem falar sobre isso agora, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que é isso? Orientação. Diga comigo, orientação. Orientação. Aí ele continua aqui, ó, velocidade é um vetor, é um segmento de reta orientado, que representa uma direção. Quantos concordam comigo que Deus tem nos dado uma direção? Aí ele diz assim, ó, o sentido e a razão entre a variação da distância e a variação correspondente do tempo de um corpo em movimento. Isso é velocidade. Muito obrigado, querido. Uma salva de palmas para ele, amém? Pode deixar a corda esticada aqui no chão. Aleluia. Deus é bom. E eu fiz como eu falei, né? Eu já sabia, na verdade, mas comecei a reler um pouco sobre isso, estudar um pouco sobre isso. E eu vou dar aqui 2 exemplos para você se basear, para poder entrar na Bíblia, para ninguém reclamar hoje à noite. O primeiro deles é o som. O que chega até os seus ouvidos, se propagando nesse ambiente, é algo chamado som. O som, ele tem uma velocidade. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Vou dar um exemplo a você. Quantos aqui já ouviram ou já viram fogos de artifício? Já viram. Quantos perceberam que quando você está distante, primeiro você vê o clarão, depois você escuta o som? Está lá o fogo lá. Pá! Chegou aqui agora. Então demorou um espaço, demorou um tempo para aquele som percorrer o espaço. O que é isso? É porque o som, ele tem uma velocidade chamada, essa velocidade na verdade é a velocidade de 340 metros por segundo. Ou seja, se você estiver a 340 metros do estouro de um fogo de artifício, você vai demorar cerca de 1 segundo para ouvir aquele som. Os seus olhos viram logo, mas seus ouvidos ouviram depois. É uma outra ministração isso aqui. Que ministração isso é? Que ministração é? Depois eu vou ministrar sobre isso. Mas a ministração sobre você ver, para depois perceber, fisicamente falando. Aleluia. Se você estiver a cerca de 680 metros de distância daquele fogo de artifício, você vai ouvir o estouro 2 segundos depois. 1, 2, pei, estourou. Se você estiver a 1 quilômetro de distância, você vai ouvir aquele estouro cerca de 3 segundos depois, mais ou menos. Por quê? Porque o som, ele vai se propagar naquele espaço com a sua própria velocidade, irmão. Mas tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de você hoje à noite, que é algo chamado luz. Abre comigo a tua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 4 e no verso 9. Aleluia. João capítulo 4, no verso 9. Oh, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Desculpe, capítulo 1. Foi até bom que você não abriu. Foi bom. Porque senão você ia ver o que eu ia falar. Eu vou dar aqui alguns dados da luz, tá? A luz, ela possui uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É diferente do som. O som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. A luz, ela anda a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Para você ter uma ideia, queridos, se você fosse percorrer o perímetro da Terra, o que é o perímetro? O perímetro é a circunferência da Terra.
A circunferência da Terra, ela tem cerca de 40 mil quilômetros. Olha lá o globo terrestre. Cadê? Vou pegar aqui uma tampa aqui. Vou pegar uma tampa aqui desse negócio aqui. Aleluia. Está aqui o globo terrestre. Tá bem? O que é a circunferência da Terra? A circunferência da Terra é justamente essa aqui, ó. Tá? 40 mil quilômetros. Se você fosse, queridos, fazer esta circunferência aqui, na velocidade da luz, você demoraria cerca de 0,13 segundos. Menos de um piscar de olhos. Na velocidade da luz, antes de terminar de piscar o olho, já ter terminado toda a circunferência. Para você ter uma ideia, se você fosse fazer a circunferência aqui, ó, em um avião, na velocidade de cruzeiro, que são 880 km por hora, você demoraria cerca de 40, deixa eu ver aqui, aleluia, Deus é bom. Você demoraria cerca de 45 horas para fazer toda a circunferência, se fosse em um avião com a velocidade de quase 900 km por hora. Mas, na velocidade da luz, menos de um segundo. Amém? Outro aspecto importante, queridos, que eu quero que você entenda hoje à noite, aleluia. Da Terra à Lua, são cerca de 384.400 quilômetros. Se você for sair da Terra em direção à Lua, na velocidade da luz, você demoraria cerca de 1,25 segundos. Saiu daqui, está lá já. Velocidade da luz. Então isso significa que na velocidade da luz as coisas acontecem muito rapidamente. Amém? Outro ponto também muito importante, o Sol, ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A luz do Sol, quando sai do Sol, para chegar até você, ela demora cerca de 8,3 minutos para chegar até você. Então isso significa que amanhã, quando você se expuser ao sol, aquela luz que você está recebendo demorou quase 9 minutos para sair do sol e alcançar você. Velocidade da luz. Agora, o que eu quero que você entenda é que Deus é luz. Diga assim, Deus é luz. Agora eu te pergunto, quanto tempo você acha que Deus precisa para operar na sua vida? Quanto tempo você acha que Deus precisa para mover um milagre na sua vida? 1 ano? Rapaz, depois desse entendimento aqui, oh, aleluia, abre comigo agora, João capítulo 1, no verso 4. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Nós vamos ficar... Aleluia. João capítulo 1, verso 4. Geral, pode ser geral. Aleluia. Todo mundo você conseguir ver a Bíblia hoje. Agora entenda algo aqui dentro do aspecto da luz, queridos. O principal aspecto da luz é a sua velocidade. O principal aspecto da luz é a velocidade com qual ela se propaga. Ó, você nem consegue ver o acender e o apagar da lâmpada, irmão. O que você só percebe é somente um flash. Então isso significa que se nós entendermos que luz acontece ou se processa de uma forma muito rápida, nós não vamos nos conformar e nos contentar com a vagareza, irmão. Por que você acha que tem que demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos para as coisas acontecerem na sua vida, irmão? Olha a luz, olha a luz, olha a luz. Oh, aleluia. Aleluia. Pensa que não, aconteceu. Não, você está andando aqui, você está me vendo que eu estou andando aqui? Está andando. Olhou para um lado, olhou para o outro, aconteceu. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, vai acontecer. Obrigado, Pai, é assim que eu creio. Obrigado, Pai, dinheiro chegando. Obrigado, Pai, meu marido se convertendo. Obrigado, Pai, minha esposa se convertendo. Obrigado, Pai, meu trabalho é o melhor. Obrigado, Senhor, porque eu vou sair hoje e vou ganhar dinheiro no Uber. Obrigado, Pai, porque eu vou sair hoje, algo vai acontecer. De uma hora para outra faz. De uma hora para outra faz. Algo vai acontecer para alcançar você, meu filho. Por quê? Porque Deus, Ele não precisa de um longo espaço de tempo para mover o poder na sua vida, irmão.
Deus não precisa de 1 ano, não precisa de 10 anos, não precisa de 20 anos. Não, Deus só precisa que seu coração esteja alinhado, meu filho. Porque de uma hora para outra, de uma hora para outra, de uma hora para outra, oh, aleluia! Pode acender. Aleluia. Pode ligar a iluminação, obrigado. Aleluia. Olha o flash. Aleluia. Tudo na nossa vida é um flash. Vamos lá, vamos lá. Irmão, eu vou deixar de pedir perdão a vocês, porque minha ministração está sendo demorada, tá bom? Vou deixar. Tá bem, meu amor? Então não vai mais se preocupar com isso. Claro que eu não vou passar aqui 5 horas, a não ser que o Espírito Santo nos conduza. Amém? João capítulo 1, no verso 4. Eu falei aqui que o principal aspecto da luz é a sua velocidade. Algo pode acontecer, Crisinho, de uma hora para outra, meu filho. Eu quero lembrar você, não vou abrir hoje, mas estava metendo esses dias sobre a história de Mefibosé. Mefibosé é um menino coxo, um cara coxo lá, um garoto coxo, que estava numa cidade lá, Lodebar, uma cidade de desgraça lá, vivendo desgraça. De uma hora para outra o rei lembrou, rapaz, não tem ninguém na cidade de Jonas que eu possa abençoar não? Aí estava lá Ziba, rapaz, tem um garotinho chamado Mefibosé, manda chamar ele aqui, manda chamar. E disse, quando o menino chegou na presença do rei, todo lá, não, eu não passo de um cão morto. Não, meu filho, jogue fora esse pensamento de cão morto, agora você vai sentar na minha mesa. É na minha mesa, meu filho. E a Bíblia diz que Ziba e a sua família continuaram no trabalho do mesmo jeito que era, mas Mefibosé, por conta de uma aliança, ele passou a sentar na mesa do rei. Sabe, eu quero dizer a você hoje à noite, que Deus não chamou você para você ficar debaixo da ponte, Deus chamou você para estar na mesa do rei. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos constitui reis e sacerdotes, irmão. Não, esse ano é o ano da abundância, meu filho. Esse ano é o ano que as coisas vão acontecer. Esse ano é o ano que você vai andar acelerado, meu filho. João capítulo 1, no verso 3. Não, João capítulo 1, no verso 4. Olha o que diz aí. A Bíblia diz aqui, está falando sobre Jesus. Aí diz assim, ó, a vida estava nele. E a vida era o quê? A luz. A vida era o quê? Luz. O que a luz faz? Diga. Ilumina. Como é que eu faço para ligar aqui o outro negócio? Tem um negócio na frente aqui. Como é que eu faço para ligar esse na frente aqui, Gustavo? Já achei aqui, já achei. A luz faz o quê? Ilumina. Por favor, apaga novamente. Aleluia. Tudo. O que a luz faz? Ela ilumina. Sabe qual é um aspecto da luz? Já falei. O principal aspecto da luz é a sua velocidade. Quando você aponta, ela logo chega, meu filho. Ela logo chega. Não tem conversinha com a luz, não. Para onde você apontar, ela chega. Por quê? Porque aonde a luz está, a treva não pode permanecer. Se você deixar que essa luz ilumine você, eu vou te falar, ela vai iluminar a sua vida e ela vai iluminar os seus passos. Ela vai iluminar os seus passos. Você não vai tropeçar, meu filho. Aleluia. Pode acender de novo, obrigado. Aleluia. Vamos continuar aqui. Deixar ligado. Olha o que ele diz aí, ó. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Irmão, toda vez que você pensar em luz, lembre-se, a luz manda embora as trevas. A luz, ela se manifesta de uma hora para outra. Velocidade, irmão. Deus é luz. Então eu posso dizer, consequentemente, por analogia, que Deus também é velocidade. De uma hora para outra Ele faz. Ô meu filho! Tu demorou 1 ano, 2 anos, 10 anos para construir a tua casa, mas Deus fez a terra em 6 dias. Aleluia. Será que Deus tem problema com o tempo? Agora eu te pergunto, Deus tinha poder para construir a terra em 1 segundo? Tinha. Por que outro aspecto do ano 2019? Aleluia, eu quero que você anote aí, você está anotando. Por que Deus fez a terra em 6 dias, queridos? Deus quis nos ensinar algo com isso. Muito embora Ele sendo luz, eu quero que você entenda, por mais veloz seja a luz, ela demora um tempo para se propagar.
Que tempo é esse? 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então isso quer dizer que se nós tivermos de um ponto A até um ponto B, cerca de 600 mil quilômetros, vai demorar 2 segundos para a luz chegar lá. Vamos continuar aqui. Aleluia. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí a Bíblia diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem. Meu irmão, vou te dizer, um dos versículos que nós meditamos, na virada do ano foi Isaías 45. Meditamos também no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E naquele contexto a Bíblia diz que Deus abrirá do seu bom tesouro os céus, para dar chuva na estação certa. Sabe, eu não sei se você sabe, mas tesouro é algo bom. A Bíblia diz que Ele já abriu o tesouro dele para você. Receba, meu filho. Olha, uma das mensagens que eu falava assim, se Deus quer te dar algo, recebe em nome de Jesus. Se Ele quer lhe dar, receba. Meu Deus do céu. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Eu pergunto a você, por que foi que João veio para testificar da luz? Porque a luz ainda não estava evidente. É a mesma coisa eu falar para você, eu tenho uma luz em cima do altar aqui. Eu tenho uma luz em cima do altar, eu tenho uma luz para iluminar a sua vida e você não vê essa luz. Mas quando a luz aparece, ela se torna evidente. Eu não sei se você sabe, mas Cristo não precisa mais aparecer, Ele já é evidente na sua vida, meu filho. Diga assim, Cristo é evidente na minha vida. Ele é mesmo? Aleluia. Agora, ouça o que ele diz aqui, dentro desse contexto aqui, a Bíblia diz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vai comigo, por favor, para 1 João, capítulo 1, no verso 5. Primeiro livro de João, capítulo 1, no verso 5. Aleluia. Dentro dos meus estudos, sabe o que eu descobri? Escute isso. No ano 2010, os sites começaram a publicar um experimento que houve em uma universidade na Austrália. Eles desenvolveram um experimento lá e eles descobriram que a luz é capaz de mover coisas. Você já viu luz movendo alguma coisa? Luz? Aparentemente não, né? Mas os cientistas descobriram somente agora que a luz move coisas. Eu não sei se você sabe, mas Deus é luz e Ele quer lhe colocar em movimento. Diga assim, Deus quer me colocar, faça assim, me colocar em movimento. Não é aquela música que a gente fazia antigamente. Não, Deus quer colocar você em movimento, já que nós podemos ficar prontos aí. Olha o que ele diz aqui, 1 João capítulo 1, no verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Diga assim, Deus é luz. Agora, sabe um ponto a respeito da luz? Nós vimos lá em João capítulo 1, no verso 4 até o verso 9, nós vimos que o próprio Jesus era luz. A luz, uma capacidade que a luz tem, é de se locomover em grandes velocidades. Eu vou mostrar a você o que vai acontecer com você no ano de 2019. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Vai lá com você, vai lá comigo, por favor. Mateus capítulo 14. Aleluia, vou finalizar com isso, prometo a você. Mateus capítulo 14, no verso 13. Hoje foi ensino, né? Mateus 14, 13. Aleluia. Mateus capítulo 14, no verso 13. Diz assim: oh, glórias.
Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Verso 14. Aleluia, pode chegar para cá. Desembarcando, viu Jesus grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora, por favor, preste atenção comigo no verso 15. Diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Você conhece aqui a história, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo manda a multidão se sentar, e aí ele pega aqueles pães, reparte, todo mundo é alimentado. Mas o que eu quero que você entenda é que era o cair da tarde, ainda não era noite, irmão. Aleluia. O povo judeu, ele se baseava, no contexto de horas, ele se baseava na noite por vigília, irmão. A primeira vigília, uma vigília na verdade tinha cerca de 3 horas. A primeira vigília da noite, ela iniciava às 6 horas da noite, às 18 horas. Eu quero que você entenda, pule comigo por favor para o verso 22, que é depois da multiplicação dos pães. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Tem uma versão que diz assim, eu acho que é a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Por favor, dá uma olhada aí, Eduardo. Aleluia. Tem uma versão assim, ao cair logo depois, né, diz também, né? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Eu fiz um estudo e eu descobri que ainda não eram 18 horas quando ele fez isso aqui. Por quê? Porque ainda não havia anoitecido, irmão. Você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar. Continua comigo, por favor, Eduardo, volta para a versão revista atualizada. Aleluia. Verso 23. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Irmão, concorda comigo que o espaço de subir no monte não é tão rápido assim? Ele demorou para subir no monte. Ele passou um tempo no monte orando, mas enquanto isso, os discípulos foram de barco. Continua comigo. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. Por favor, volta no verso 23 e coloca a Bíblia na linguagem de hoje. Achei aqui. Não sei se você vai conseguir ler aqui, né? Nosso telão não chegou ainda, mas está chegando. Quer dizer, não chegou fisicamente, mas já chegou. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, então isso significa que quando ele mandou os discípulos embora, ainda não era de noite. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Próximo versículo 24. Diz assim a Bíblia: naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, irmão, você concorda comigo? Olha para mim agora. Você concorda comigo que há uma distância muito grande de horas entre o começo da noite e a madrugada? Nessa versão aqui, diz já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã. Essa daí é a 4ª vigília da noite. Faça cálculo comigo aí, vamos começar a partir de 6. De 6 para 3 da manhã dá quantas horas? Quem é bom de matemática? De 6 para meia-noite dá 6, para 3 da manhã dá 9. 9 horas depois. Irmão, quantos concordam comigo aqui que 9 horas o discípulo remando estava muito longe? Irmão, mas eu vou dizer para você, quem anda na luz consegue ver além do espaço-tempo. Oh, você não está entendendo ainda, mas eu creio que até o final de 2019 tu entende, meu filho.
Aleluia! A Bíblia diz, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E eu vou te dizer, meu filho, ele não demorou. Irmão, vou te perguntar uma coisa. Quanto tempo nós levaríamos para chegar onde eles estavam andando a pé? 9 horas de barco andando mar adentro. Quanto tempo? Com certeza não chegaria a tempo para salvá-los. Mas eu tenho uma ligeira impressão aqui, que a velocidade da luz entrou em operação. Se prepara, que recebe isso como uma profecia. Aleluia, se prepara. Nesse ano de 2019, as coisas vão chegar para você de uma forma muito acelerada, irmão. Se prepara, queridos, porque você vai se ver em cima do monte orando. Mas quando pensa que não, você vai estar no meio do mar lá salvando pessoas. Aleluia, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 8, diz que quando Filipe ele estava lá, eles batizando o eunuco. A Bíblia diz que depois que ele batizou o eunuco, ele foi arrebatado para outro lugar. Ele saiu daquele lugar e o Senhor o transportou para outro lugar. Sabe, meu irmão, o homem ainda não inventou teletransporte, mas no reino de Deus já tem, meu filho. Sabe, de uma hora para outra, acontece. De uma hora para outra, pensar que não, se manifesta na sua vida. Irmão, vou te dizer, eu sei porque sei, que nem todos que estão aqui e que estão aqui agora, creem nessa palavra. Meu Deus, é que cresce, irmão. Mas não sei quanto a você, mas na minha vida vai acontecer. Aleluia, deixa eu dar uma dica para você. Recebi uma profecia no ano passado. O Céu Fernandes colocou o dedo no meu rosto aqui, nessa cadeira aqui. Ele disse, prepara seu passaporte, porque até o final do ano você vai fazer uma viagem internacional. E eu não tinha perspectiva, não tinha nem pensamento, não sabia nem como ia acontecer. De uma hora para outra chegou. Mas, meu irmão, depois que a porta se abriu, escancarou mesmo, eu entrei por ela, oh, aleluia. E sabe, o ministério, ele propôs uma viagem agora aos Estados Unidos para todos os pastores e quem tem Alumni. Pastores, líderes de igreja, diretorias e quem é formado no Rema e tem Alumni. Eu estava pensando com a Isa, rapaz, como é que ele vai fazer para ir? Rapaz, como é que vai ser esse negócio? Eu vou. Você está feliz com isso, irmão? Diga assim, eu estou feliz, porque meu pastor vai pisar nos States. Não, eu quero que você entenda, irmão, nós não estamos mercadejando o Evangelho. Eu não estou mercadejando Deus, irmão. Essa igreja não virou um ambiente de negócios. Mas eu vou te dizer, eu sei porque sei que tem pessoas aqui que precisam dessa palavra em áreas específicas e estão deixando de receber porque travaram o seu coração. Eu percebo no meu espírito, irmão, que tem área na sua vida que você precisa de uma intervenção divina e você deseja que aconteça de forma rápida, mas você não crê no que eu estou pregando, irmão. Se você não crê naquilo que eu pronuncio, naquilo que eu declaro, isso não tem como alcançar você. Por mais honra que tenha com relação à minha vida e a esse ministério, não alcança. Eu não estou pregando hoje à noite sobre dinheiro, e ainda que eu estivesse, eu vou te contar, queridos. Não tem nenhum problema, porque Cristo falou muito sobre isso, a Bíblia está cheia de versículos sobre isso, querido. O que eu estou falando aqui hoje à noite é você abrir o seu coração e deixar Deus operar em áreas que estão em trevas de alguma forma. Eu não estou dizendo aqui que você está em trevas ou que você está desviado, não entenda mal. O que eu estou dizendo definitivamente, queridos, é que Deus quer levar você para um patamar ainda maior. Deus quer levar você para um nível ainda maior. De graça, de unção, de glória, de vida, de favor, de manifestação, de provisão, seja lá o que for, Ele não quer que você permaneça no lugar onde você está. Sabe, faz uma retrospectiva, meu Deus, preciso finalizar o culto. Faz uma retrospectiva de 2018. Quantas coisas, irmão, não aconteceram? Quantas coisas ficaram para trás? Quantos sonhos, quantos projetos, quantos desejos com relação sei lá, a família, a filho, a marido, a esposa, a trabalho, a empresa que você está. Quantos sonhos você teve no passado, irmão? Será que você está hoje com o mesmo vigor que você estava naquela época, querido? No começo do seu casamento? No começo da sua vida secular?
quando você passou da faculdade, que você ensaiava um lugar para você colocar em prática aquilo ali, não sei, irmão. Mas tenho certeza que é possível que ao longo da nossa caminhada, nós de alguma forma a gente ficou, sabe, sem saber o que fazer. E o Senhor nessa noite quer resgatar esses valores. Nessa noite Ele quer dizer para você, olha, eu estou com você. Eu não desisti de você. Eu creio que você vai avançar e vai alcançar o objetivo. Queridos, não perde o foco por causa de coisas pequenas. Ainda que pareçam grandes aos seus olhos. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar e vai cumprir. Você pode curvar a sua cabeça, aleluia. Pai, eu quero te render graças, Senhor, nessa noite. Meu Deus, Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. Quero te louvar, Senhor, por tudo aquilo que você tem acrescentado, Pai, em nossas vidas. Não somente, Pai, individual, por mim falando, Pai, mas de forma coletiva, Pai, na vida dos meus irmãos. Meu Deus, quantos benefícios têm chegado até nós. Quantas coisas, Pai, nessa trajetória nossa, nós temos de reconhecer o Senhor. Mas, Pai, eu não quero continuar a minha trajetória, Pai, sem deixar de reconhecer, Pai, o Senhor na minha vida. Não, Pai, eu quero reconhecer o Senhor nas mesmas coisas, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver, entender, ouvir e entender, Pai, essa palavra. Que a gente não seja, Pai, esse tempo, esse ano de 2019, Pai, que nós sejamos, não sejamos, Pai, meros ouvintes negligentes, Pai. Mas, Pai, que nós sejamos operosos e praticantes, Pai, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho no Senhor não é vão, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel para não esquecer tudo aquilo que nós fizemos, semeamos e plantamos para a nossa vida. Mas, Pai, abre nossos olhos para que a gente possa ver que jardim belo está diante de nós, que tempo maravilhoso, que tempo glorioso está diante de nós, Senhor. Senhor, eu não quero finalizar esse ano de 2019, Pai, acabrunhado, triste, infeliz. Não, Senhor. Eu quero finalizar esse ano de 2019, Pai, sabe, com uma perspectiva ainda maior. Aleluia, eu quero finalizar esse ano de 2019, Senhor, com o meu coração, Pai, conectado contigo, Senhor, de uma forma ainda mais intensa. Oh, Senhor, mas eu não quero finalizar esse ano de 2019 sozinho com esse pensamento. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada um desses homens e mulheres que estão aqui nessa noite. E eu oro, Pai, para que haja alinhamento no coração, alinhamento na mente, Senhor, na minha vida também. Áreas, Pai, que nós estamos errando, Pai, que o Senhor possa nos analisar, mas, Pai, que nós tenhamos graça e que nós tenhamos sabedoria para consertá-las, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigado porque até aqui nos trouxe o Senhor. E eu sei, Pai, que Teu favor, Tua graça, Teu poder vai nos conduzir até o fim, porque nós não somos daquele que retrocede. No nome de Jesus eu te agradeço.